Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Quase gaguejei. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo aqui é mais um vídeo de FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, com tema de sugestão de aluno. Só que eu vou dar uma distorcida lascada, porque eu não vou conseguir gerar o tema aqui, que o tema é muito complicado, né? Eu vou explorar a perspectiva de contexto mais ampla, não focando no personagem aqui que o aluno tá, de algum modo, afirmando, né? Então, a pergunta geral é por que pessoas que roubam tanto, tem gente que vota nelas, né? Você colocou o nome da pessoa que rouba tanto, mas eu não posso falar porque senão seria uma falsa afirmação ou mesmo uma propagação de difamação, já que é uma perspectiva ingênua de uma pessoa que está propagando uma informação que recebeu, sem conferir e sem saber de onde vem, né? Ou como ela se solidifica ou se manifesta. Em vez de fazer a lógica de por que uma pessoa que rouba votam nela, o porquê o nosso caráter, ele é... O caráter, o moral, é volátil. Volátil, volúvel ou dinâmica. É impermanente. Talvez a palavra seria líquida. Moral líquida. Tá? A moral é um conceito humano que é líquida. Ela não é sólida, talvez até gasosa. Nem líquida, seja talvez até gasosa. Por exemplo, você pode ter pessoas que de fato têm características que você sabe que são propositalmente negativas, ou mesmo que não têm características negativas, mas que têm coisas que realmente são degradantes, crimes, problemas, defeitos, entre outras coisas. E a sua moral, ao julgar o outro, não vê isso como falha, vê isso como semelhança. Ou talvez não semelhança, mas uma coisa que uma outra característica ou uma outra ambição, um outro interesse, um outro ângulo faz com que essa característica que você observa seja ignorada ou até mesmo aceita, né? Não é apenas ignorância, pode até falar que não tem problema a pessoa ser criminosa, né? Figuras de poder são figuras de autoridade, referência e tal, e o ponto aqui nunca é o caráter, o ponto é o quanto aquilo ali representa nós mesmos. Como eu falei, moral é dinâmica, flexível, nebulosa, líquida, né? A nossa moral sempre é líquida. Então a gente bota a confiança na pessoa ao lado, porque a gente também não tem caráter nenhum. A pessoa que é criminosa é tão criminosa quanto a gente. Pra gente perder a nossa lastro de sanidade, de bondade, de humanidade, de seguir as leis, o contrato social é simplesmente cruzar uma linha tão próxima, ou tão tênue, tão ao lado, que a gente sempre cruza, né? Ou quando tem a oportunidade, cruza. A gente não vê mal nas pessoas por elas serem torpes. Meu painel tá invertido. Torpes, toscas, agressivas, violentas, decadentes, desumanas. A gente não vê mal nisso. A gente também é, tá? Só que a gente tem uma maquiagem, uma aparência, um roteiro, um delírio, né? Uma camada extra de camuflagem. A gente esconde isso. Quando você vota em um candidato que propaga ideias xenófobas, machistas, são contra os trans, né? Transfobia, racista, não sei. Você tem uma camada abaixo de você, que é abaixo da superfície, e concorda. No íntimo, concorda. Então, isso não é brincadeira. E é triste. Falo isso com sinceridade, porque eu também, de vez em quando, ouvindo figuras políticas falarem besteira, sendo agressivas, de algum modo, alguma parte de mim fala, nossa, eu também sou assim. Alguma coisa em mim não é perfeita. Tem defeitos. Eu concordo com certas argumentações porque aquele indivíduo livre está exercendo sua vontade corrupta ou decadente de opinião ou de ação. Em parte, eu olho e reconheço a mim mesmo no espelho. Então, quando você tá ali, pessoas roubaram, pessoas são corruptas, as pessoas não veem isso. Elas podem acreditar que não é corrupto, podem acreditar que é um robô, né? Mas elas mesmas vão com risco. O risco de que esse robô é corrupto, é torpe, decadente, se é negativo. É algo que tudo bem. No fim das contas, tá tudo bem a pessoa não ser perfeita, porque você também coaduna com aquele tipo de característica. Não quer dizer que você seja um criminoso latente ou um criminoso real. Quer dizer que você não tem um caráter fixo.
Quer dizer que a moral é líquida, tá? Não tem moral fixa. A lei não é fixa. A lei é apenas uma orientação, ela é um horizonte, ela é uma tentativa de organização e ordenação da vida social. Mas a lei é arbitrária. E é democracia ou não, monarquia ou não, ditadura ou não, império ou não, você não sabe o que é a lei de verdade. Você pode propagar com a maior pompa e falar uma coisa pontual sobre uma verdade que é imutável, né? Tipo assim, matar é errado. É errado mesmo? Você mata pra viver? É a pergunta que você tem que fazer, né? Onde o erro está? No prazer de matar, na futilidade do motivo, na consequência, na prática em si, né? Onde você mata com requintes de crueldade, não sei. Entre outras coisas, né? Tudo isso jurídico, né? A parte jurídica vai analisar. E a tentativa da justiça também é uma tentativa. A realidade da justiça é que ela é sempre uma tentativa. Não é absoluta. Ela é uma realidade do homem, né? Uma realidade do Deus. Qualquer Deus que você queira imaginar. Então, sim, votamos em pessoas que talvez tenham problemas ou sejam, talvez, no caso, não corrompidas, mas muitas vezes perseguidas. Principalmente políticos, né? Principalmente pessoas que estão em destaque, porque as pessoas usam mecanismos de mentira descaradamente para difamar o outro, enfraquecer o outro e tirar do outro o poder, o status, a gentileza que o povo confere a ele, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: será que isso é verdade? E se for mentira? Quem que propagou essa mentira? Por que você está concordando com a mentira? É porque é conveniente para você? Ou porque você, de fato, acredita na mentira do outro? Se não é mentira, você acredita que é verdade, você vai literalmente propagar a verdade sem... Você vai acreditar, né? Você acredita que é verdade 100%. Vai propagar ela sem conferir? Se fizesse a mesma coisa com você, você gostaria? Tipo assim, chamam você de assassino, ou de ladrão, ou de estuprador, ou pedófilo. E você fala, mas eu não sou. Uma difamação. Eu não fiz isso, eu não sou assim. Como assim você tá me xingando aqui, me queimando, me de algum modo destruindo, né? Debilitando a minha identidade, meu caráter, minha estima social. Como assim? Que provas você tem? Né? Então a benéfice da dúvida e da inocência deve ser garantida a você e ao outro que você também fala e difama, indireta e diretamente, tá? É por isso que tem que tomar muito cuidado com as palavras e com as afirmações. Você faz afirmações segundo contextos, e mesmo contextos podem estar equivocados na sua leitura. Você pode afirmar que uma pessoa fez assédio moral com você, mas ela não tinha intenção nenhuma. Pode ter sido uma coisa extremamente inocente da parte dela. Tá? Ela foi um ímpeto de personalidade, por assim dizer. E você pode julgá-la como uma criminosa, mas na verdade ela estava apenas estressada, por assim dizer. Ou não, o contrário, a pessoa ela estava estressada também, ou não, ou ela de fato faz assédio moral e você nega que faz assédio moral porque pra você ela estava apenas estressada. Entendeu? Ou ela não tem intenção de te agredir existencialmente. Então é ambíguo essa leitura para você poder afirmar coisas. Ainda mais sobre situações onde você não está inserido. Situações complexas, onde você pega um telefone sem fio, ouve de alguém, entende e propaga para alguém. Ou acredita naquilo que propagaram para você. Sem criticar, sem analisar, sem aprofundar. Quando você é criança, faz parte. Você simplesmente acredita nos adultos. Quando você é mais velho, aí se torna tolice. Se torna falta de capacidade de discernimento, falta de capacidade crítica, falta de capacidade de dignidade humana e de caráter, às vezes, porque você tem por obrigação, ao propagar informações sobre terceiros, conferir a veracidade delas. Se elas não são consideradas verídicas, ou são dúbeis no sentido de ambíguas, tá? Não são definitivas, não pode afirmar. E afirmar uma coisa que não é verdadeira 100% e não tem como se comprovar, é ser parte do problema, é ser parte da corrupção, é ter a moral mais líquida do que mais líquida ainda, tá? Ou às vezes por interesse, você propaga mentiras, ou mentiras que você acredita que é verdade, e você acredita que é verdade porque você tem interesse em acreditar que elas são verdadeiras. Você não quer que elas sejam mentirosas. Você fala que elas precisam ser verdadeiras porque você acredita naquilo e quer acreditar naquilo. O que é um baita de um outro problema, tá? Mega complexo. Enfim,
é uma prosa nesse ângulo, né? De você pensar sobre os assuntos que você fala ou ouve, né? No sentido de características, ainda mais características socialmente não adequadas e legalmente criminosas, né? Ou seja, fora da lei, né? Ou como você lida com isso, ou como você tem maturidade para lidar com isso, e o quanto a moralidade não é uma coisa definitiva. Ela sempre está sendo moldada por recipientes. E quando o recipiente permite, você toma certa forma, toma certo comportamento, certa decisão, né? Então você mesmo é imperfeito e por isso que você propaga essas coisas. Eu sou imperfeito, eu propago essas coisas também por tabela sem querer. Ou por querer também, vai ver que eu sou maligno. Acontece ser um cara sem caráter e fazer besteira. E tá na cabeça esquentada ali e falar coisa que não devia falar, né? E fazer difamação. Acontece. Com os melhores, com os piores também. E então essa pegada de você falar, por que as pessoas votam em tal pessoa, é complexo. Em grande parte porque ou as pessoas coadunam com aquilo, ou acreditam que não é verdade, ou mesmo sendo verdade, vão continuar defendendo porque elas também coadunam com aquela ação, tá? Ou aquele cara que é, no caso escolhido, ele tem alguma característica que supera ou justifica, ou até redime, perdoa a característica negativa. Prefiro votar no cara que eu sei que é tosco, ladrão, lazarento, do que por tal característica, por tal outra característica, porque as características são superiores a ele ser ladrão, tranqueira, entre outras coisas. Então você justifica o amparo, né? E quando você faz isso, você está justificando e passando pano porque ele faz. E sim, você é igual a ele. Porque uma vez que você coloca os critérios de que a pessoa, que você sabe que ela é negativa, e comprovadamente negativa, e você aceita ela e até não apenas perdoa, mas oferece poder, confiança, representatividade, entre outras coisas, você é um equivalente. Não é tão diferente do outro. Então você tem ali um vínculo de alegria, não é alegoria. Eu ia usar a palavra. Um vínculo de... qual é a palavra, cara? De proximidade emocional, né? De compadrinhamento. De todo modo, você é um semelhante a ele. Mesmo que esconda sobre maquiagens, né? Então, sim, a brutalidade e a moral, ela é extremamente ambígua. Tem moral pra tudo quanto é gosto, pra tudo quanto é vontade, pra tudo quanto é desejo, pra tudo quanto é interesse, pra tudo quanto é idealismo. Tem moral pra tudo, tá? E elas se aglutinam em bolhas de identidade. E essas bolhas têm seus líderes. E esses líderes também têm as características, em grande parte, daqueles que propagam nele, né, a luz, a representação, ou a liderança, né, deixam ele estar à frente das coisas, né? Bem, isso pode ser uma coisa proposital, como falei. Também pode ser uma alienação completa, onde você simplesmente é ignorante, vai aleatoriamente, que nem um vegetal, acriticamente ou analfabetamente existe, de maneira não esclarecida, fazendo qualquer coisa, acreditando em qualquer coisa, sem ter nenhum tipo de crivo, de disciplina, de crítica, e simplesmente faz as coisas aleatoriamente, sem noção da consequência. É tipo você jogar sei lá, é uma metáfora bem boba aqui. É tipo você cortar vegetais. Não dá. Pensando besteira. Eu tentei fazer uma metáfora de cortar a unha, cortar o dedo. Não deu certo. Mas é como cuspir pra cima e esperar que não caia na sua testa. Tá estúpido. Bem estúpido. Entendeu? É você se auto-sabotando, né? Tirando no próprio pé, é se sendo masoquista. Só que sem noção, né? Esse é o pior ainda. Então essa parte de anacefalia, entre aspas, né? E diretamente também, né? Não só entre aspas, de vínculo com outros indivíduos que representam você, é comum também. Então você pode ter o caráter vinculado, ou você pode ser completamente vegetativo, né? Bastante alienado, ou você pode, por vezes, perdoar, ou acreditar que aquilo que estão dizendo é negativo, é mentira, e que a verdade é aquela confiança que você tem naquela pessoa que você está julgando como correta, como boa, como digna, né? Ou você então é parte do problema e é de fato indigno e tem os mesmos defeitos, ou você simplesmente é ignorante, ou você
não acredita que os outros têm os defeitos e ingenuamente ou mesmo propositalmente oferece para o outro uma oportunidade de representar você sem necessariamente se vincular com as mesmas características negativas. Tipo, você não é corrupto, tá? Por assim dizer, você não tem essa decadência moral. Mas você tem a decadência no sentido de não apurar os fatos para, de fato, entender se aquela pessoa é confiável ou não. Você é negligente, tá? Negligente ou mesmo fiel demais. É uma ingenuidade tola. Tola ao ponto de você se destruir, né? Então, sim, as pessoas, para colocar responsabilidade sobre outras pessoas ou sobre situações onde você está à mercê de um poder outro, você precisa, primeiro, saber se você compactua com as características daquele poder. Ou seja, se você tem ali uma sinceridade de ideologia, de preconceito, entre outras coisas. Sua ética é semelhante, né? Sua ética moral é semelhante. Ou você está completamente torpe e só está fazendo as coisas de maneira automática. É possível também. Ou você está de maneira ingênua, por vezes hipócrita, por vezes até acrítica, ou por vezes negligente mesmo, a negligência na fé, na fé e no ato. Ou às vezes você pesquisa e mesmo assim tira conclusões de que aquilo que você está defendendo é certo e acredita naquilo com unhas e dentes. Mesmo não tendo uma conclusão 100%, você vai naquilo que você consegue e você vai no risco. O risco é verdadeiro também. Às vezes você é um estudioso, estuda até o fundo, não encontra provas conclusivas, então abdica da sua análise, né, de segmentar o outro como negativo, como alguém que não merece confiança, mas confia na verdade. Confia por quê? Você tem um percurso de depuração que você acha que é necessário e também suficiente para poder deixar o vínculo da afinidade e também do merecimento da sua representação, né, de você conciliar com o outro no sentido de oferecer para ele poder, né, que é ser um eleitor ou algo do gênero. Então você está ali de braço aberto, agradecendo não, abraçando mesmo, acolhendo aquela representação, aquele que te faz de algum modo digno, né? Então sim, essa é a lógica do negócio. Era pra ter 10 minutos, acabei estendendo mais 7. Tá? Vou ler aqui por fim pra ver se tem alguma outra coisa a comentar, mas acho que não. Eu já estendi demais esse vídeo aqui, de maneira um tanto até difícil em alguns pontos. Então, por que as pessoas roubam ou têm negatividade de caráter e mesmo assim as pessoas votam nela? Por esses motivos psicológicos que eu citei, tá? Você pode também estar à mercê do poder da pessoa, com interesses, né? Se a pessoa for eleita ou tiver poder, eu também vou ter alguma coisa que eu quero. Uma promessa, né? Como eu falei, você usa um critério ali para apagar as negatividades, e aquele critério que é um critério pontual, ele vai de algum modo amparar e justificar seu voto, ou seu comprometimento com aquela causa, né? E aí tem que ver qual é aquela causa de critério que você está colocando acima. Você pode até ter um governante assassino, ou tem alguns defeitos brutais, mas segundo o critério que você está analisando ali, vale a pena eleger ele. Digamos que ele vai salvar os pobres, todos os pobres do país, mas ele é um assassino. Será que vale a pena votar nele? É ambíguo, né? Porque você vai ter um dilema moral ali. O cara não é um cara perfeito, o cara matou uma pessoa. Pode até matar por vingança às vezes. Mas você sabe que aquele cara ali, ele cumpre o que promete. E que ele prometeu e vai cumprir de fato de eliminar a pobreza. Então seu critério moral fica líquido de novo, né? Porque você vai ter que de algum modo entender a complexidade do negócio. E aquele que tem um defeito, mesmo tendo defeito, você vai ampará-lo e oferecer para ele uma oportunidade. É complicado. Em tese é complicado. Qualquer seja o político, qualquer seja o representante, qualquer seja a pessoa que está ali empoderada, patrão, família, professor, não sei. É complicado. É um assunto bem interessante. É você entender psicologicamente quais são os mecanismos de submissão, de subserviência, se são mecanismos de apatia, se são mecanismos de cooperação, ou mecanismos de, às vezes, eu tenho um inimigo, e meu inimigo tá competindo contra aquele cara é horrível, mas o meu inimigo é terrível também, ou eu odeio ele, então eu vou votar naquele que eu sei que vai vencer e vai contra a ideologia do meu inimigo, porque eu odeio aquele inimigo, por algum motivo, tá? Então, em tese, vocês entendem que eu tô falando de política, entendem que eu tô falando de Brasil, entendem que eu tô falando de polarização. Polarização política porque o aluno tem a palavra polarização política na própria fala dele aqui na mensagem. Então eu estou polarizando de maneira mais ou menos desse nível que eu brinquei aqui durante esses 19 minutos.
E acabo por aqui porque estendeu demais e tanto faz. Eu não sei mais o que falar, eu tenho outras coisas pra fazer, eu tô meio cabeçado na lua um pouco. Mas grato pela presença e até a próxima, galera. Falou e até mais.